Oi, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês a importância do fluxo de caixa nas micros e pequenas empresas. No conceito da gestão financeira, diz que o fluxo de caixa é o instrumento mais utilizado pelo administrador na gestão empresarial. Estudos revelam que, por falta de conhecimento financeiro, despreparo e a falta de planejamento, muitos empresários vão à falência no primeiro ano da existência de sua empresa. Sendo que a solução é bem simples. Com procedimentos de maneira lógica e responsável, o empreendedor conseguirá aperfeiçoar ou projetar situações financeiras futuras, tendo em mãos as informações úteis do seu dia a dia no fluxo de caixa. Tendo uma administração adequada do fluxo de caixa, o alcance de resultados positivos para a empresa será bem alto. Por que escolhemos esse tema? Escolhemos esse tema devido a tantos exemplos de empresas que não conseguiram sobreviver aos 5 primeiros anos da existência de sua empresa. Não apenas pequenas empresas, mas também empresas de médio e grande porte que fecharam suas portas por falta de conhecimento ou controle financeiro. Não são apenas as empresas novas que ainda não se consolidaram no mercado que correm o risco de fecharem. Grandes empresas com vários anos de existência e até mesmo que já chegaram a ser líderes de mercado já fecharam as portas. Mas para evitar esse tipo de situação, a palavra-chave é organização, ou seja, fazer do fluxo de caixa uma ferramenta essencial para manter o controle e a organização das empresas. Antes da gente entrar na explicação do que é o fluxo de caixa, inicialmente vamos entender o que são a micro e pequenas empresas e o que ela representa hoje para a economia do nosso país. Hoje a micro e pequena empresa, elas representam uma grande importância na economia do nosso país, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As atividades exercidas por elas na área de comércio e serviços cobrem cerca de 80% da atividade total do segmento, tanto em receita gerada como de pessoas nelas ocupadas, né? E como podemos diferenciar entre uma e outra? Isso é bem simples, pelo faturamento anual, ou seja, a microempresa ela é considerada uma sociedade simples com um faturamento anual de R$360 mil e ter na sua área de comércio 9 funcionários e no setor industrial até 19 funcionários, ambos devidamente registrados. As pequenas empresas, elas são consideradas assim também pelo seu faturamento, que deve ser maior de R$360 mil ou inferior a R$4.800.000, e empregar no setor de comércio até 10 funcionários e no industrial no mínimo 20, chegando no máximo de 99 funcionários, também estes devidamente registrados. Essas são diferenças básicas entre a micro e a pequena empresa, que são os faturamentos anuais e a quantidade de funcionários pré-estabelecidos de acordo com as regras de cada uma. Agora que nós já sabemos a importância da micro e da pequena empresa na nossa economia, né, e por que nós fizemos esse projeto, eu vou explicar para vocês o que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é que um método de gestão financeira que projeta a entrada e a saída de recursos financeiros de uma empresa. Ou seja, se o micro e o pequeno empreendedor ele tiver todas as informações da sua empresa nesse fluxo de caixa, com certeza ele vai conseguir ter uma visão de como anda a sua empresa mês a mês. E para isso, o fluxo de caixa ele precisa ter 4 fundamentais para serem seguidos e assim ter eficiência nos resultados. O primeiro fundamento é a entrada. Tudo que é valores de venda, tudo que é serviços prestados, tudo que é capital próprio
Ou seja, tudo que é entrada de valores nessa empresa, tudo que é referente a financeiro que entra nessa empresa, ele tem que estar lá naquela parte de entrada, né? Que o empreendedor ele já coloca lá tudo que foi de entrada dentro daquele mês. O segundo fundamento é a saída. Tudo que for pagamento de despesas, compras de materiais, tudo que for gasto da empresa, ele tem que estar ali dentro dessa parte que chama saída. Tudo que é saída de rendimento, tudo que é saída de valores, também tem que estar ali. Qual é o fundamento dessa parte de saída? Qual a preocupação que o empreendedor tem que ter? Ele tem que ter a preocupação de programar essas saídas, valores dessas despesas, né, que vão ser pagas. Por isso, o empreendedor ele tem que ter uma projeção desses valores que eles vão pagar mês a mês. Ou seja, a despesa de aluguel, ele vai colocar lá quanto que ele paga de aluguel mês a mês. Ele vai fazer um fluxo de caixa, uma previsão do ano. Então ele vai colocar mês a mês quanto que ele vai gastar referente a aluguel. Aí você me pergunta assim, mas e aquelas despesas que eu não sei o valor? Referente à água, à energia. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um valor provisionado. Ele vai dizer ali quanto mais ou menos ele gasta de energia, quanto que ele gasta de água e vai provisionando esses valores até o final do mês. Qual a preocupação dele fazer essa projeção desse valor dessas despesas? Com isso, com essa projeção de valores que o empreendedor tem a pagar mês a mês, mensalmente, o que acontece? Ele vai ter uma visão de quanto ele tem que ter de entrada no caixa para pagar todas as obrigações dele, que esse é o terceiro fundamento do fluxo de caixa, que é a projeção de receita. Ele vai ter que ter o controle de entrada para que ele vai ter a visão de quanto ele vai conseguir pagar das despesas dele, ou seja, das obrigações. Com isso, com essa projeção dessa entrada, o empreendedor ele coloca uma meta de venda, né? Quanto que ele vai querer vender para entrar nesse caixa dele, né? Pois ele precisa ter ciência sobre as despesas que ele tem que pagar, que são as projeções que ele fez durante esse ano e que precisam ser pagas. O quarto passo, o quarto fundamento é definir um salário, pois caso isso não aconteça, o empreendedor irá roubar a sua própria empresa. Ou seja, ele vai pegar valores que não é da parte dele, que é valores da empresa, e ele vai começar a gastar aquele valor. Vamos dizer, ele fez uma projeção de uma despesa de 10 mil reais no mês, que ele tinha que pagar 10 mil reais e entrou 20 mil reais no caixa dele. Então ele teve a entrada de 20, mas ele só teve de despesa 10 mil reais. Então ele vai crescer o olho e vai falar assim, nossa, sobrou 10 mil reais no meu caixa. Ao invés dele determinar um salário fixo para ele ou um percentual a ser recebido em cima do faturamento, não, ele já vai lá e retira aqueles 10 mil reais, deixando a empresa dele assim, desprovida de um capital futuro. Vamos dizer assim, ele deixar uma reserva, ao invés dele pegar só o salário dele e deixar uma reserva ali para caso tenha imprevisto no decorrer do ano, ele gasta tudo. Porque ele não determinou um salário para ele. Automaticamente ele está roubando a própria empresa. Aí você me fala assim, mas a empresa não é dele? Ele não pode gastar o valor que está lá? Ele pode. Serviços futuros, com certeza essa empresa ela não vai sobreviver. E se sobreviver vai ser com muito sacrifício. Então assim, a importância do empresário, do microempreendedor ou do pequeno empreendedor, ele determinar um salário ele ter certeza do que ele vai retirar, né, de salário para custos dele, para utilização dele pessoal e o que é da empresa. O que é da empresa, não pode ser gasto com coisas pessoais. Exemplo, ele não pode ir lá comprar um sofá para a casa dele, não, com o valor que é da empresa. Ele não pode fazer isso.
Ele tem que determinar um salário dele para utilizar só aquilo. O que sobrar no caixa, ele fica ali dentro com uma utilização para imprevistos futuros, né? Então, assim, o fluxo de caixa programado, ele ajuda o empreendedor a ter visão de como está o seu próprio negócio. Então, vamos só revisar o que eu expliquei para vocês. No fluxo de caixa, ele tem que ter os 4 fundamentos, que é a entrada, e essas entradas, ela tem que ter, que é o valor que entra nessa empresa, ela tem que ter data programada para esse recebimento. Então, vamos dizer, ele deu para o cliente 60 dias para receber, então ele tem que determinar que após aqueles 60 dias vai ter a entrada daquele valor. Ele não pode colocar... Ter datas diferenciadas para recebimento. Não, ele tem que determinar que tal data do mês, do dia, vamos dizer assim, dos 10 primeiros dias úteis, tem que entrar um valor naquele caixa. Ele tem que determinar uma data de entrada de valores. A saída. Ele também tem que determinar as datas corretas do pagamento daquelas despesas. Então, assim, mesmo que ele já tenha determinado um valor aproximado lá atrás de quanto ele vai gastar de energia, quando chegar o valor, quando chegar a conta, ele já vai ter que ter o valor certinho para pagar aquela despesa na data correta. Não pode colocar data aleatória. Ele tem que colocar uma data correta em cima do pagamento das despesas, ou pagamento de fornecedor e assim por diante. Com isso, ele vai projetar a receita, ele vai ter que projetar, ele vai ter a visão de quanto ele tem que entrar, quanto de valor tem que entrar nessa empresa para ele pagar as despesas. O outro é a projeção de despesas, que é aquilo que eu expliquei. Tendo valor fixo, vai colocar o valor fixo daquela despesa. Não tendo, coloca um valor aproximado, uma projeção aproximada, para você ter a visão de como vai ficar o seu caixa na hora de pagar todos os seus valores. E com isso, ter metas bem definidas referente a vendas, pois a entrada destes valores precisam cobrir as despesas a serem pagas. Toda essa explicação minha já resume o nosso próximo slide, que é para que serve o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele serve para isso, para trazer clareza e é essencial nas tomadas de decisões, ou seja, o empreendedor ele vai ter visão de como está o seu negócio e ele vai conseguir tomar algumas decisões firmes em cima daquele resultado que está ali representando no caixa dele do dia a dia. Com isso ele consegue determinar e ter a capacidade de fazer vários investimentos ou outros investimentos e financiamentos dentro da sua empresa. E tomar decisões e fazer divisão dos lucros da empresa com mais clareza, porque ele vai saber o que ele tem realmente dentro do caixa. Manter todos os registros de entrada e saída e ele consegue visualizar também as sobras e as faltas no caixa, porque às vezes tem mês que vai sobrar e tem mês que vai faltar. E ele vai saber por que faltou e o que ele pode fazer para que isso não aconteça mais. Com isso, o empreendedor consegue identificar quais os gastos da empresa e onde ela precisa melhorar. No geral, o fluxo de caixa bem organizado, o empreendedor ele tem em suas mãos uma ferramenta eficaz para lidar com situações do dia a dia e imprevistos. Vamos lá. Qual o impacto do fluxo de caixa na micro e na pequena empresa? Esse impacto ele deve ser positivo, porque a micro e a pequena empresa, devido à simplicidade e à carência da sua estrutura, o fluxo de caixa ajuda na compreensão dos efeitos das tomadas de decisões. Com isso, o micro e o pequeno empreendedor ele precisa tomar cuidado com descontos e prazos para seus clientes, pois isso pode gerar desfalque no caixa, ocasionando assim a falta de dinheiro para o pagamento das suas despesas. Caso esse empreendedor ele dê muito desconto para o cliente, lá a previsão dele lá atrás, que ele fez de recebimento,
não vai ser positiva do jeito que ele estava esperando. Então, com isso, ele pode ter um desfalque no caixa dele. Quais são os impactos positivos? Ele consegue liquidar os saldos dentro do prazo previsto. Ele consegue ter um caixa para futuros saldos. E quando há sobra em abundância desse caixa, ele consegue verificar a melhor aplicação para essa empresa. Ele obtém visão de médio e longo prazo, analisa fontes de créditos que oferecem empréstimos menos onerosos, caso necessário, né? E já com tempo hábil previsto, ou seja, ele consegue ter visão do que ele precisa ter lá na frente para que essa empresa consiga expandir. E ele consegue manter o equilíbrio do caixa. Então, assim, se todas as informações do caixa estiver certinha, ele consegue ter uma provisão, ele consegue ter uma visão futura de como será e como vai ficar a sua empresa. As vantagens de ter um fluxo de caixa atualizado com as informações corretas, elas são muito grandes para a empresa. O empreendedor ele consegue planejar pagamentos em datas corretas, evitando inadimplência. Ou seja, se ele tiver a data certinha, como eu falei lá no slide anterior, que ele tem que ter a data certinha de pagamento das suas despesas, se ele conseguir planejar isso direito no seu fluxo de caixa, ele não vai ter problema com inadimplência. Ter saldo de caixa para eventuais despesas, resultados financeiros ficam mais visíveis, ou seja, é claro, é nítido a visão da empresa referente a valores, o equilíbrio de entrada e de saída, como eu já expliquei também anteriormente, ajuda a análise de empréstimos menos custosos e eventuais necessidades, né? Caso a empresa precise de um empréstimo, ele já tem uma visão de como será pago, qual a data melhor dentro do mês dele para pagamento. Proporciona à empresa um planejamento e utilizando-o como base, utilizando o fluxo de caixa como base para o planejamento da empresa dele. Proporciona à empresa a capacidade de tomada de decisões mais rápidas, ou seja, ele tem tudo na visão dele, ele consegue planejar uma decisão ou um investimento melhor para a empresa. E consegue visualizar possíveis problemas no capital de giro. Como eu falei para vocês e a gente está falando desde o início dessa gravação, o empreendedor ele consegue ter visão da sua empresa quando esse fluxo de caixa está bem planejado mesmo no seu dia a dia. E também nós temos a parte ruim do fluxo de caixa não preenchido corretamente, né? As desvantagens da micro e da pequena empresa que elas terão por não utilizarem o fluxo de caixa ou ter o fluxo de caixa e não ser alimentado da forma correta. É a baixa de quantidade de informação, ou seja, não alimentar o fluxo de caixa ou não colocar informações corretas, essenciais e necessárias para a visão do negócio. A falta de apoio do gestor, né, no planejamento do controle financeiro. Distorções de valores projetados, valores incorretos. Esqueci de colocar o valor da entrada, vou colocar um valor aproximado que eu tive no mês de janeiro. E esse valor só para bater o caixa. Então, assim, esse valor não vai ser correto, a visão também vai ser distorcida do resultado da empresa. A falta de atenção, pois não basta só basta um erro, né, e todo o fluxo de caixa será comprometido. Como nós falamos, não está preenchido direito, o valor vai ser distorcido e o empreendedor não vai ter visão de como está o seu negócio. Bom, pessoal, essa foi uma explicação de como é o fluxo de caixa dentro da micro e pequena empresa. Por que nós escolhemos esse projeto e qual a conclusão que nós temos dele? Porque nós acreditamos que o fluxo de caixa na micro e na pequena empresa ajuda o empreendedor a tomar decisões corretas no seu dia a dia. E o empreendedor, ele deve apostar sim nessa ferramenta, que ela é muito importante e ajuda na gestão da sua empresa. Com isso, o empreendedor ele não vai ter
visão de futuro distorcida, se ele preenche esse fluxo de caixa com exatidão, com as informações do dia a dia, deixando tudo de forma mais clara possível, com certeza ele vai ter uma empresa que vai se consolidar mais rápido dentro do mercado, ele vai ter uma empresa que ele vai conseguir visualizar com mais clareza os valores que entram e que saem dessa empresa. Então a importância desse projeto é determinar que essas empresas utilizam o fluxo do caixa e adotem esse sistema para que eles consigam se firmar dentro do mercado financeiro. Então, assim, nós já sabemos a importância que eles têm dentro da nossa economia, nós sabemos o dia a dia do empreendedor que não é fácil, mas se ele conseguir fazer do fluxo de caixa a ferramenta dele de visualização do seu negócio, com certeza ele vai conseguir se firmar, conseguir